está nos visitando, dá um tchauzinho. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica a mão levantada para alguém chegar até você. Aproveita e cumprimenta umas 4, 5 pessoas antes de sentar aí, vai. A igreja tem que ter comunhão. Fala e aí, querido, na paz, seja bem-vindo. Isso. Pastor, aqui na fazenda a gente não cumprimenta os outros, mas você é do reino, você não é da fazenda. Você está na fazenda, você é um cidadão dos céus. Glórias a Deus. Vamos ver, nós temos retiro. Desperta dos juniores de 3 a 5 de outubro. Amém, vai ser muito legal, vai ser uma bênção. Temos torneio Elevate, 12 de julho agora. Amém, quem gosta de esporte? Quem não gosta? Mas vem aqui, vem então, em nome de Jesus, amém, amados? Temos torneio Elevate, tá? Futebol infantil e adulto, vôlei masculino e feminino, basquete 3x3, corrida kids, desafios, dá para fazer inscrição tudo lá atrás, lá no balcão ali dos eventos, das coisas que tem, vai ser uma bênção em nome de Jesus, ali na frente do banheiro, amém, amados? Jantar de casais, 12 de julho, próximo sábado também, então tem torneio Elevate aqui durante o dia inteiro, depois tem jantar de casais, vai estar muito legal em nome de Jesus. Valor R$150, vem um buffet aqui, é o Ministério de Casais que está organizando, para nós termos um tempo de comunhão. No culto da quinta-feira, dia 17, é um culto especial, vamos ter o Natanael Knauben. Amém, amados? Vai ser muito legal. Culto especial dia 19 também com Dan Duque e Martin Duque. E não sei se está confirmado ainda, mas 90%, talvez nesse próximo, na quinta-feira, também tem culto especial com o pastor da Guatemala, tá? Chama Edmundo, é uma bênção, tá? Não é o Edmundo animal, né? É o Edmundo lá da Guatemala. Eu conheci ele lá na Guatemala, um pastor veio me apresentar ele. Ele falou assim, você conhece o Edmundo? Eu falei, só o animal. Ele, não, um pastor daqui, tal. Então, ok, talvez ele vai estar aqui na nossa igreja. Isso é uma bênção também. E depois, né, dia 19, estamos com muitos convidados nesse julho, graças a Deus. Vamos orar? Estenda a mão para cá, por favor. Pai, quero me colocar diante do teu altar, me usa como instrumento nas tuas mãos para que vidas sejam salvas, edificadas e tocadas, que a tua palavra fale a cada vida e a cada coração, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Estamos falando sobre nova criatura. Hoje eu vou focar em algo bem importante, eu vou focar sobre a cultura desse mundo. Amém, amados? Depois eu passo, quando eu terminar esses 2 cultos que eu quero fazer da cultura, que é hoje e o próximo domingo, e daí eu dou até umas referências de onde eu tirei os filósofos, as influências que falam da cultura ocidental. Vou frisar no que é imposto ou comunicado pela cultura ocidental atualmente para nós, em nome de Jesus. Amém? Isacão, onde você vai? Hã? Tá com frio? Ah, então tá bom, então vai lá pôr uma blusa, mas fica no culto, que eu quero que você assista o culto, por favor. Meu filho já é dos juniores, tem que assistir culto, irmãos. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Então, quero falar um pouco da cultura desse mundo, as influências. Eu vou fazer alguns contrapontos, eu não gosto muito de pegar referências de outras coisas para falar em culto, mas eu só quero reforçar porque eu quero mostrar um pouco do que é comunicado para nós. Amém, amados? O que é a cultura, pastor? Cultura envolve língua, envolve música, envolve teatro, envolve... a cultura em geral é tudo que nos influencia ao redor. Na cultura do mundo, obviamente, ela é contrária a Deus, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Na melhor das hipóteses é o que a gente pode falar isso. O exemplo, a tipificação da cultura era a própria Babilônia, que era um exemplo de cultura no Antigo Testamento, e eu vou usar algumas coisas para referência hoje, até porque no Novo Testamento, lá em Apocalipse fala, caiu a grande Babilônia. Amém, amados? Então nós temos que ir contra a cultura do mundo, e eu vou exemplificar em algumas coisas aqui, creio que rapidamente até, né, em 2 ou 3 cultos, mas ainda falando que nós somos nova criatura. Esse é o frisar, não podemos ser influenciados pela cultura. Então vamos lá. Vamos ver o texto que tem sido a base para toda essa série, né? Romanos 12:2 diz, não conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que podeis experimentar. Qual é o problema quando nós somos nova criatura, mas nós não mudamos nosso modo de pensar? Nós não assumimos a mente de Cristo. Eu vou exemplificar com algo que aconteceu esses dias. Uma das pessoas estava me falando no aconselhamento, falando, pastor,
eu gostei de vir na igreja, comecei a aprender as coisas de Deus, eu já era cristão, mas eu aprendi algumas coisas que eu não sabia do modo bíblico realmente, como a gente conduz, como a gente educa os filhos, as coisas que acontecem. Uma das coisas que me chamou a atenção foi a bênção da maturidade, né? As coisas como é o comportamento e etc, tal. Ele começou a contar essas coisas, ele falou, e o que me deu assim, me deu vontade de ter filho de novo. Ele não teve filho de novo, porque os filhos já são grandes, mas ele falou, a minha vontade era ter tido filho de novo, para poder ter vivido essas coisas com eles, mesmo sendo criado dentro da igreja, mesmo. Por que você está falando isso, pastor? Porque, mesmo ele sendo cristão, por não andar no padrão que o reino dos céus tem, mas dentro de um sistema normal, em que a gente às vezes coloca como ir na igreja, fazer as coisas, que eu falo que é um sistema religioso, que não é o nosso, em nome de Jesus. Amém, amados? Nosso sistema é um sistema de relacionamento com Deus. Ponto final. Você tem que ter, como é que eu tenho um relacionamento com Deus? São o único caminho, verdade e a vida, que é quem? Jesus Cristo. Por que você está falando isso, pastor? Nesse exemplo que ele me deu, ele falou assim, o que ele estava me comunicando? Eu queria ter transformado a minha mente, para que eu pudesse viver nas fases que eu tive com os meus filhos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer que ele criou os filhos dele, dentro da igreja, mas talvez num padrão não muito diferente do mundo, ou seja, da cultura do mundo. Então ele enfrentou desafios que ele não precisava, ele sofreu coisas que ele não precisava, simplesmente, ou não aproveitou coisas que ele poderia ter aproveitado, porque ele não tinha sua mente transformada. Consegui me fazer entender? Sim ou não? Então a gente pode viver dentro de um ambiente de igreja, pode viver, né, como eu ouvi uma pastora falar esses dias, é muito comum, né? Mas ontem eu ouvi falar, conhecendo a Bíblia, mas, né, não vivendo da Bíblia, né? A Bíblia te conhece, você aplica, você conhecer ela é uma coisa, mas ela te conhece, a sua conduta é igual a dela. Então, ok, consegui me fazer entender, sim ou não? Então eu quero falar de cultura, porque cultura influencia tudo. Então, o que nós vemos, propaganda, comercial, todas as coisas estão dentro da cultura. Há uma cultura desse século e há uma cultura ocidental, uma cultura oriental, são diferentes também, né? Embora o mundo está se globalizando, tem certas coisas que são um padrão em todo mundo, nós vamos avaliar especificamente as coisas que nós somos influenciados. Posso ouvir um amém? Então tá. Pastor, onde cultura tem alguma influência? Vou te mostrar, vou usar 2 textos do Antigo Testamento que fazem referência à Babilônia, para que a gente possa se estruturar aqui. Então vamos lá. Daniel 1,4 diz assim, Nabucodonosor dominou o povo, ia levar o povo cativo para Babilônia. Babilônia é de Babel, de mistura, amém, amados? Então, eles estavam levando o povo cativo. Quem que ele escolhe? Leia lá comigo, vai. Daniel 1,4 diz, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, eles ensinassem a cultura e a língua dos... Deus, vou ler o texto só para quem está escutando às vezes, né, no podcast, daí não escuta vocês falando. Daniel 1,4 diz, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, eles ensinassem e a língua dos... Então, olha a estratégia da Babilônia, que é o mesmo espírito, é a mesma questão de domínio cultural. Qual que é, pastor? A estratégia é, eu pego pessoas do melhor padrão possível, jovem, inteligente, bonito, bem, olha para quem está, fala igual eu, né? Então, todas essas características, e o que a Babilônia precisa fazer para dominar? Só precisa de 2 coisas para dominar, irmãos, né? 3, na verdade, que é o que eles falam, mas ali não está aplicado. 2 coisas. Que você aprenda lá no final, penúltimo linha, que você aprenda e que eles ensinem se eu mudar a sua cultura e mudar o teu modo de falar, você está dominado. Aí depois vem a última etapa, que é a castração. Por isso que qualquer cultura que quer dominar, ela tem que eliminar a outra, ela tem que castrar a outra, não pode deixar a outra reproduzir. Amém, amados? Qualquer cultura que queira dominar sobre o padrão cristão, ele vai ter que inibir ou vetar o padrão cristão ou proibir a igreja de se reproduzir. É o padrão das coisas acontecerem. Por que você está falando isso, pastor? Ainda mais aqui na nossa igreja, que nós temos o padrão, eu tenho o costume de sempre que eu vou apresentar algo, eu apresento o conceito no original, as coisas. Por quê? Posso falar da língua? Sim ou não? Paulo fala, não tenha seu linguajar torpe, saudai os irmãos com salmos, cânticos, hinos espirituais, fale das coisas de Deus, declare a palavra, mude o seu jeito de falar. Posso ouvir um amém, amados?
Não se conforme ao padrão desse mundo. Paulo estava falando, a carta ali que ele fala é carta aos romanos. Os romanos eram um grande império que estava dominando. Os romanos também têm uma influência em termos culturais no que diz respeito à Babilônia, que eles eram muito parecidos no sentido de qual? Você pode adorar outros deuses contanto que você me adore também. Roma é assim. Pode olhar. A influência de Roma ainda existe até hoje. Você pode adorar tudo quanto você quiser contanto que você me adore também. Contanto que você adore o império. Por isso que eles perguntam para Jesus, a gente deve tributar a César ou a Deus? Aí ele fala, dá a César o que é mas a Deus o que é de Deus. A honra é dada para Deus. O dinheiro, essa moeda, você pode até ceder para eles, porque eles te obrigam a pagar tributo. Mas a honra é dada para Deus. Amém? Porque o primeiro mandamento é, terás apenas um Deus diante de ti. E a Babilônia é isso. Mas, conseguimos fazer entender? Sim ou não? Tá, só para avançar aqui, ó. Eu sou de uma época, irmãos, eu tenho 45 anos, meus pais estão aqui, ó. Mas eu sou de uma geração em que, de verdade mesmo, meus namoricos, a pessoa que eu gostava lá quando eu era pequeno, só para falar de língua, posso ou não? Quem eu gostava quando eu era jovem, eu não tinha coragem de falar para uma menina assim da minha idade, eu te amo. Por quê? Eu falava, eu gosto de você, mas eu te amo era coisa muito forte, porque o amor a gente entendia dentro do conceito que vinha, que era para toda a vida. Então se você não sentia algo que era para toda a vida, você não tinha nem coragem, quem tinha um mínimo de decência, não falava isso. Mas hoje em dia, a pessoa ama o sorvete. Ou não? Para quem é mais velho é difícil. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque a cultura influencia a língua. E ela vai mudando o modo da gente falar e de ter os conceitos das coisas. Por isso que eu sempre trago o padrão bíblico das coisas aqui. Quem pode dizer amém? Né? A preocupação em estar a palavra no original, o conceito no original. Então, se eu quiser te dominar, não precisa muita coisa, de acordo com o que ensina a Bíblia e a Babilônia faz. Eu só preciso que você aprenda a minha cultura e a minha língua. E logo você vai ser castrado. Isso não pode acontecer com a gente em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vou usar exemplos da cultura. Nós vamos a alguns textos bíblicos, né? Alguns eu não coloquei um texto específico só para não ficar mais longo, mas eu cito, não tem problema nenhum. E a gente vai indo e mostrando os contrapontos da nova criatura em relação à cultura. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Próximo. Ok. Como é que é a cultura desse século? Individualismo extremo. O foco é a realização individual acima de tudo, que gera isolamento e autossatisfação. É um momento que nós estamos mais conectados com todo mundo e menos conectados com todo mundo. É ou não é? É literalmente essa é a vida. Ó, vamos lá. Timóteo 2, 3 e 4 diz. Então, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 3 da segunda carta, no versículo 4, diz: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de... Uma coisa da cultura desse século é, amado, você, a sua realização individual acima de tudo. A sua realização individual acima da sua família, acima dos seus amigos, acima da sua esposa, acima da moral, é a sua realização. Seja feliz, siga a vida, você merece, você é demais. Uau, você é o centro do universo, vá! Passe por cima de quem precisar passar, faça o que tiver que fazer para ser feito, para que você se realize. E isso vai gerando isolamento. Isso vai gerando essa cultura de, é preciso que eu me afirme. Para eu me afirmar, na maioria das vezes, eu preciso denegrir o outro. Vocês estão comigo? Então, o outro não pode ir bem, porque quem tinha que estar indo bem era eu. Cultura desse mundo. É o que fala, nada diferente do que em Timóteo já estava dizendo, ó, traidores, obstinados, essa obstinação de sucesso das coisas, de sou eu, cara, sou eu a não sei quem, eu consigo, aí entra diversas outras vertentes, né? Aí muda, daí aí mulher fala, não precisa de homem, não precisa de ninguém, não precisa de nada, e homem também fala, e assim fica essa confusão. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? É uma cultura que gera isolamento, porque se eu só estou competindo com todo mundo a toda hora, deixa eu te contar, eu vou me isolando. Uma cultura, como eu falei, está todo mundo conectado pelo celular. Esse dia eu passei ali na cela de mulheres ali à tarde, eu olhei, estava todas as mulheres na mesa olhando para o celular. Não sei se elas estavam fazendo a leitura ou estavam mandando mensagem. Mas eu passei bem na hora e falei, que comunhão bonita. Nenhuma olhando para o rosto da outra.
Coisa linda, hein, mulheres? Né? Mas é assim que está. Você acha que está conversando com todo mundo, mas você está dentro do teu quarto, com a luz apagada, com o aparelho na mão, com o algoritmo lendo tudo que você olha, vendo todas as coisas e te enganando e roubando teu tempo. Amém? Amém, amados? Então a minha realização é eu sou o centro do universo, é o cerne dessa cultura, da cultura de agora. Você é o que importa é a sua opinião, o que importa é você. É assim que é, como é no reino dos céus, pastor. Vai. Próximo. Nova criatura e o reino. Tem a sua identidade e propósito não em, mas em quem? E na sua relação com os? Eu amo o reino dos céus. Olha aí, ó, Romanos 12:5 diz, assim também nós, conquanto muitos somos em Cristo e membros uns, tendo porém diferentes, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se administração, se serviço, com zelo, ele continua. A nossa identidade, graças a Deus, ela é encontrada no coletivo. Olha que coisa legal, eu entendo que tem um quebra-cabeça desse mundo que Deus colocou aqui na terra e que eu sou uma pecinha. Não sou uma peça individual que sozinha vive e está lá isolada, porque quem busca a solidão busca seus próprios interesses e insurge contra a verdadeira sabedoria. E é a cultura desse mundo. Pessoas postando no Instagram, tô bem, tô bonito, outras coisas, e está lá. A pastora, eu me lembro uma vez, a gente estava no retiro, né, pastora? É claro para mim, uma professora do meu filho, da escola dele. E a pastora sentados assim, e vendo a rede social, eu e ela, acho que no mesmo celular até, né, amor? A gente sentado na cama, vendo assim à tarde no intervalo, aí vendo tal pessoa, ai que bom, tal, não sei o que, mas não deu um minuto, a pastora recebe uma mensagem, tentou suicídio. Eu, que? Não pode, aqui ó, story, 20 minutos atrás, meia hora atrás, está tudo bem, na verdade está isolado, está sozinho, ninguém sabe o que está acontecendo. Mas quer se encaixar de uma outra forma, se autoafirmando. Vocês estão aqui comigo? Amém? Estou conseguindo me fazer entender? Essa é a cultura que é passada, e não é diferente, isso deve acontecer centenas de vezes, milhares de vezes no mundo, em uma mesma hora, sim ou não? Com certeza. Por quê? Porque não sabe que, na verdade, você se identifica no corpo de Cristo. No corpo, você entende, aqui ó, a sua identidade e propósito não são em si mesmo, mas em Cristo, naquilo que Ele tem que fazer, e na minha relação para com os outros. O que adiantaria eu ser um professor, ou ser uma pessoa que sabe comunicar, ou que sabe ensinar, só para mim mesmo, fechado num quarto, lendo um monte de livro? Eu não estou usando meu dom, tem que ser usado para que outros sejam beneficiados. Eu me encontro no corpo, quem pode dizer glória a Deus? É um quebra-cabeça, irmão, não é uma pecinha sozinha, na verdade ele está lá espalhado, ele anda para cá, para lá, até que ele encontre o quê? Seu lugar, é uma peça que encaixa com outra peça, que encaixa com outra peça, que encaixa com outra peça. Eu nasci lá em Maringá, né? Depois nós fomos para Campinas, depois eu mudei para Curitiba, mas eu nunca ia imaginar que a minha pecinha ia se encaixar com o povo lá na Fazenda Rio Grande. Mas foi andando, aqui não bate, opa, aqui deu, aqui ó, essa aqui encaixa bem do ladinho quando chega essa, ó, essa aqui chega também do lado quando chega essa. Corpo de Cristo. Quem pode dizer amém? É muito mais interessante que quando eu entendo que a minha identidade está no coletivo do que no individualismo. Porque se for no individualismo é religioso, só depende de mim mesmo, ninguém precisa fazer nada. Agora, no corpo não, suportai uns aos outros, amai uns aos outros, nova criatura. A minha significância está no efeito que eu tenho coletivo e não no efeito que eu tenho individual. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não, amados? Então a cultura desse mundo cada vez vai mais. Faça suas coisas, seja autônomo nas suas coisas. É tudo você, é tudo você, é tudo você, é tudo você. Enquanto Jesus falava, não há mandamento maior que esse, ama teu Deus de todo o teu, e ao próximo como a? O pastor reforça, e não é mentira, gente, cumprimentem os irmãos, amados, fale com as pessoas, as conexões do quebra-cabeça estão aí, ó. Por que você acha que estão aí, pastor? Porque vocês estão na mesma igreja. Ou, no mínimo Deus está testando, ou Ele vai confirmar que é aqui, ou Ele vai te colocar em outro lugar, mas você nunca encaixar as peças, nunca vai dar. E tem gente que quer viver uma peça de quebra-cabeça sozinha, peça de quebra-cabeça sozinha jogada no lixo, irmão, você não sabe mais de onde está, já perdeu. Nós não podemos ser assim em nome de Jesus, amém? Amém? Eu tenho que falar isso, amados, porque a cultura desse mundo leva você a se isolar. Ah, eu não concordo, pastor. Amados,
Cada vez mais. Eu ganhei meu videogame quando eu tinha uns 12 anos, talvez, pai? 11, 12, né? O primeiro videogame. E o que acontecia? Para jogar videogame tinha que ir na minha casa. Lá na rua, né? A gente tinha, depois o Paulinho foi ter um Master, eu tinha um Phantom System. Né? Então a galera ia jogar na minha casa. Era aquela fila, ficava todo mundo no controle. Hoje em dia, se eu quiser jogar videogame, o que eu preciso fazer? Ninguém quer falar, né? Eu falo, você liga um computador, você liga um celular, e você está jogando com quem você quiser. Precisa interagir ou não? Precisa interagir ou não? No máximo, se quiser, põe um fone para escutar o outro falando e olhe lá, se quiser. Mas não precisa. Eu posso fazer basicamente tudo sozinho. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? E daí eu vou me isolando, ninguém sabe como eu estou, como eu me sinto, como é que são as coisas. Vou perdendo, o ser humano é um ser relacional. Ai, pastor, não concordo. Então, quando você parir um ser humano, larga ele sozinho para ver. O que acontece? O que acontece, amado? Ele morre, precisa de cuidado. Nós precisamos de cuidado, nós somos seres relacionais, nós necessitamos disso. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala: não seja individualista, irmão. Olha para a pessoa e fala: foge da cultura desse mundo aí. Paulo sabia disso, ele fala assim, ó: e não deixeis de congregar, como é o costume de muitos, principalmente quando perceberdes que é o tempo do fim. Porque ele sabia que eles seriam gananciosos, egocêntricos, todas as descrições que eu dei ali. Consegui me fazer entender, sim ou não? Então nós temos que concorrer contra a cultura. Ai, pastor, não concordo com isso. Veja o que a pandemia e as outras coisas geraram. Sim ou não? Opa, só penso no meu. Estou de dentro da minha janela, por que o outro está lá, sem máscara, andando na rua? Sai fora. Vocês estão rindo, mas vocês sabem como é que é. Cuidado para você não entrar nesse padrão, em nome de Jesus. Eu tenho que achar minha identidade em Cristo Jesus e no que eu faço para com o próximo. Que é isso que é a melhor coisa que existe. Amém? Vai, vamos avançar. Ótimo. Um relativismo moral. A cultura atual, vamos ler juntos aqui, eu vou ler com vocês, tá? Para quem está escutando só no áudio. A cultura atual, influenciada pela ideia de que não há, sugere que cada um cria e que a moralidade importa que você está certo. Não existe verdade absoluta. Não existe nada disso daí. Tudo é relativo. Amém, amados? Tudo é relativo, tudo é do jeito que é o que a cultura coloca hoje. Não existe isso, não existe aquilo. É só porque está gravando que eu não posso falar um monte de coisa, senão o YouTube me corta. Então vou falar por parábolas. Amém? Mas é literalmente isso que a gente vive hoje na cultura. O que, pastor? Isso, um relativismo moral. Não, mas você não devia ter feito isso. Não, mas veja bem, no nosso país, então alguém pode chegar ali e tomar meu celular, por quê? Porque isso não é errado, porque coitado, veja o quanto ele sofre, o quanto ele não tem, você está É sério? De verdade, eu não acreditava, quando eu comecei a pregar 14 anos atrás, que eu ia pregar sobre essas coisas e falar isso, que o mundo ia chegar nesse nível de insanidade. Com um estado lá nos Estados Unidos que podia roubar até um certo valor. O quê? É sério isso mesmo? Nós estamos vivendo isso, mas a Bíblia fala. Olha a cultura que ela faz. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? E tudo é relativo. Tudo é relativo. Né? É um leão que nasce um leão, mas ele fala, não, agora eu sou um pato. Vou nadar no rio, quá, 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 quá. Né? Não vai nem falar cueca, vai falar. Não é uma cena bizonha, mas é assim que a gente está vendo. Só o Satanás para se alegrar com isso. Porque o homem é a excelência da criação. É leão, não é pato. Relativismo moral, amados. Pode tudo, pode o que eu quero, contanto que eu seja. Cuidado com isso daí, irmãos. Isso não é a cultura do reino. No reino tem ordem, as coisas são o que são. Tem verdades absolutas. Não, irmão, olha lá, ó, agora são 11 horas, 11h03. Olha lá fora, tá dia ou tá noite?
Tá dia. Você não precisa nem olhar para saber o que vai ser daqui 12 horas. Como é que não tem verdade absoluta, irmão? Se eu pular aqui só porque eu não quero, o que vai acontecer? Vou pular e vou continuar subindo até segurar no teto. Você acha que isso vai acontecer ou não? Não. Vamos votar aqui então todo mundo? Vamos votar. Todo mundo quer que o pastor pule e encoste no teto. Todo mundo vota sim. Vai mudar alguma coisa ou não? Não, irmão, vou pular aqui, ó. Vou cair? Não tem como. Tem coisa que é e pronto. Não tem negociação. Amém? A cultura já fala que não é assim. Você já viu isso ou não? Esses dias a gente questionando a lógica. Quer dizer, né? Não, 2 mais 2 não é relativamente 4. Não, pelo amor de Deus. Olha, a que ponto chegamos, né? Estamos no ponto final mesmo, está na hora de descer todo mundo. 2 mais 2 é quanto? É 4. Estou conseguindo fazer entender? A gente não pode cair nessas coisas da cultura. A cultura fala, o que a Bíblia fala? Vamos lá, por favor, leia comigo. Próximo, pode passar. Olha lá, ó. Verdade absoluta e moralidade divina. O relativismo moral é um sinal de uma visão do mundo que nega um Criador superior, que estabeleceu as coisas como são, que tem ciclos, que tem estações. Sim ou não? Enquanto durar a terra, haverá dia e noite, frio e calor, verão e inverno, plantio e colheita. Não tem negociação. E por consequência, os padrões absolutos. Mas João 14,6, olha o que Jesus disse. Respondeu-lhes Jesus, eu sou a e a, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta se relativizar, não, mas Deus ama todo mundo, Deus, amados, tem um caminho, tem um jeito das coisas acontecer, por meio de Jesus Cristo. Não tem coisa, mas, irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não tem outra forma. Você pode inventar, querer, não gostar, mudar. Não tem jeito. Não tem como relativizar aquilo que é. Posso ouvir um amém? Mas eu me sinto, eu quero. Você se sente, você quer, mas vamos olhar o seu DNA, vamos olhar os seus ossos, vamos olhar a sua constituição, vamos olhar os seus órgãos. Você é o que Deus estabeleceu para ser. Se você quiser viver uma fantasia, não tem problema com isso. Viva a sua fantasia, você é livre. Eu amo isso. No reino dos céus ninguém obriga nada a ninguém. A Bíblia fala que os pervertidos se perverterão ainda mais. E os santos santificarão ainda mais. Esse é o padrão. Não tem negociação. Amém? Vai, próximo. Ótimo. Hedonismo ou busca de prazer imediato. Satisfação pessoal como maior objetivo da vida. Leia lá comigo. Impulsionando a... Que mais? E segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2 diz, porque haverá homens. Eu só quero, o importante é que eu seja, a cultura prega isso, ó, o importante é ser feliz. O importante é você fazer o que você quer. O importante é você viver a sua vida do jeito que você quer. Seja feliz. Aí o marido casa com a esposa. Aí um dia ele tem um dia que não está muito bom. Vamos separar. O importante é eu ser feliz. Rasga as crianças no meio. Mata todo mundo. Deixa todo mundo terrível. Emocionalmente abalado. Mas o importante é ser feliz. Aí a criança fica perdida. Não sabe para onde vai. Quem que agrada, quem não agrada. Não agrade ninguém, filho. Porque o importante é você ser feliz. Não vai desagradar o pai nem mãe. Então fala para uma coisa, fala para outra uma coisa. Vira aquela confusão. Vira aquela coisa terrível. Igual a gente está vivendo agora. É ou não é? E aí desobediente a pai e mãe. Nem tem mais as figuras. Não tem nada estabelecido. É tudo bagunçado. Isso é o que a cultura quer fazer com a gente. Ó, porque haverá homens amantes de si mesmos. Avarentos. Presunçosos. Soberbos. Blasfemos. O que eu escuto hoje em dia de pais falando, né, pastor? Mas eu dei tudo, eu fiz tudo, por quê? Porque é a cultura do mundo, de ingratidão. Vá assistir um filme, irmãos. Vá assistir um filme. Como é que é o filme? Uma família estruturada, é um pai, uma mãe, os filhos obedecem. É assim ou não? Vai assistir um filme, não de agora, de muito tempo já. Se tem um cara que é inteligente, é bem vestidinho, é arrumadinho na sala, geralmente ele é o herói do filme?
Geralmente ele é o tonto, ele é o tongo do negócio. O herói do filme é o malandrão, é o que desobedece pai e mãe, é o que não sei o quê. Sim ou não? É tudo conturbado, tudo ao contrário. É tudo em busca da satisfação pessoal, do meu prazer imediato, da minha vontade. Rede social é só isso, irmãos. Você posta um negócio, ele posta na hora, imediato. Já te dá satisfação. Se alguém põe um curtir, é tudo imediato. Queria ver se fosse colocar um negócio, só daqui 5 dias você pudesse ver. Não ia dar engajamento nenhum. Ninguém ia querer. Porque a busca dessa satisfação social me retroalimenta, me dá essa sensação de alegria, de prazer momentâneo em coisa que não vale nada. Amém? Amém, amados? E eu... Gratificação instantânea, consumo. Eu compro para ser, 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 nunca sou. O que você compra não faz você ser nada. Você se sente aquele prazer momentâneo do comprei, sei, fiz parte, depois vira comum, ou eles lançam outro produto que você já não é mais parte, e você vai de novo nessa retroalimentação de ter que fazer assim. Esse é o padrão desse mundo. Olha para quem está do seu lado, fala, não seja assim, meu. Você nunca vai ter o tênis do momento, você nunca vai ter para sempre. É ou não é verdade? Eu posso ter o celular do momento agora, ano que vem já tem? Outro. E lá vou eu de novo correr atrás dessas coisas. Correr atrás das coisas tem que ser das coisas que... Será que precisa de tudo isso? Essa busca por prazer, gratificação instantânea, que vai te colocando num ciclo de só querer ser beneficiado, só querer ser beneficiado, só querer ser beneficiado. Deixa eu explicar para vocês, ó. Ô Isaac, o que acontece às vezes? Você já assistiu algum filme antigo dos tempos do pai assim, que parece que é meio parado ou chato, sim ou não? Você gosta ou não? Não, né? Você gosta de filme mais velho ou mais novo? Você, graças a Deus, o pai está influenciando. Você gosta, às vezes, dos mais novos e às vezes dos mais velhos, né? Verdade. Você gostava mais dos Karate Kid antigo ou do último? Do antigo? Nossa, você é igual o pai, então. Você assistiu um filme da minha época de ação e um filme de ação agora ou não? O filme de ação agora não tem enredo. Começa já com ação. Tem que ter a recompensa imediata de tudo. É ou não é verdade? Quem é mais velho vai assistir um filme, fica até nervoso no filme. Meu Deus do céu. Né? Porque antes você construiu uma história, você ia fazendo, mas agora não, prazer imediato. As cenas têm que ser agora, as coisas têm que estar acontecendo agora, tem que estar tudo. É assim que a cultura força. Ela vai te forçando a essas recompensas, você já nem tem mais expectativa de esperar. Os mais novos agora não têm paciência. Quantas vezes já fui tentar assistir um filme com meus filhos, que se eu não forçasse eles a ficar até o final, eles não ficavam até o final, não é, Isaac? Por quê? Esse filme está o quê que ele vai falar? Tá chato. Fala, calma, espera, já vai ficar bom. Mas é isso. A cada vez mais. É a velha história como eu brinco. 1 minuto do micro-ondas é demorado, né? 1 minuto. Tudo a gente quer prazer imediato. Tudo é para agora. Isso foge de um padrão da terra que Deus estabeleceu. Enquanto durar a terra, haverá plantio e regra de plantio e colheita. Você nunca terá a colheita no mesmo dia em que você plantou. Mas o mundo concorre para isso, para quê? Para você não perseverar, para você não avançar, para você ficar nessa. Aí uma pessoa não consegue, olha para o Lucas, em meio de trabalho e coisas, metas, né? A pessoa quer o quê? Ela quer a recompensa imediata. Aí ela começa a trabalhar um negócio, na outra semana o cara oferece R$10 a mais, ele vai para o outro. Aí depois aí ele pula de emprego em emprego, nunca se estabelece, nunca cresce, nunca faz. Amém? Amém? É tudo assim, amado. Que eu quero para já, quero agora. Né? Quero ser recompensado. É o que eu não deixo meus filhos muito assistir. Ontem eu estava assistindo, eu falei, o pai não gosta que fica assistindo. O que o pai não gosta que assiste no YouTube? O que vocês estavam vendo que eu não gosto? Pode falar, o pai não gosta de diversas coisas, né? O pai gosta que assista Reels, assim, essas coisas ou não? Esse vídeo curto? Não. Por que eu não gosto? Recompensa. Não é assim, amados. Está contra o padrão de verdade, ele te vicia. Porque ele fica te dando recompensa ali toda hora. Foge das coisas do mundo. Amém? Amém, amados? É assim com um vício, com qualquer coisa que você tem. Você adquirir um vício, você tem a recompensa do prazer imediato. Aí depois você cai num crash. Né? O vício é assim, ó.
fisiologicamente, pico de um monte de coisa. Adrenalina, endorfina, aí depois tem o princípio da supercompensação, crash. Lá para baixo. Aí você precisa de algo maior que ultrapasse a homeostase de onde você estava ou o pico que você teve. Maior, o crash é similar, é igual. Não sendo chato, mas é igual quem toma energético. Acelerado agora, no outro dia, fim da picada. Amém? Não estou fazendo campanha nem nada contra, às vezes eu preciso usar quando eu vou viajar alguma coisa, mas eu sei, vou sacrificar agora e vai me doer muito depois. Mas a consciência. Mas quem não, daí vai entrar no ciclo de tomar todo dia. Até que tem um crash. Estão comigo? Amém? Olha para quem está do seu lado e fala, calma, irmão. Amém? Mentalidade caçadora aqui, igual eu falo, mas de consumo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Eu entro numa perversão, daí já não está bom mais, porque fisiologicamente já não me dá mais prazer, daí eu vou para mais fundo, daí eu vou mais fundo, daí eu vou mais fundo, daí daqui a pouco eu estou cometendo coisas que eu nunca imaginava que eu iria fazer na minha vida, eu achava, porque agora a moralidade já é subjetiva, agora todas as coisas já estão assim, e a mente já fica cauterizada. Uma vez que você ultrapassa uma barreira, ela não é mais uma barreira para você, é um novo limite. Para bem ou para mal. Amém, amados? Para bem ou para mal. Vai, próximo. Como é que é no padrão da nova criatura? A verdadeira satisfação é encontrada em autocontrole e satisfação duradouras. Eu peguei o final do fruto do Espírito, Gálatas 5:23 diz. Mansidão, o que mais? E contra essas coisas não há? Ai, como é bom você controlar as coisas, irmãos. E as coisas não mais te controlar. O único vício que eu tinha e de problema assim era pornografia, porque fui apresentado os primos, a galera do bairro, as coisas, tudo. É o único problema que eu tinha. Mas é uma alegria hoje, amados, quando eu olho assim o negócio, começo a assistir o negócio e falo, não vou assistir. Isso não me faz bem. Pronto, acabou. Ontem a gente começou a assistir um filme, né, Isaac? Aí tinha umas magias, uns negócios, né? Daí, pai, não gostei muito não, vamos tirar esse negócio, tá meio violento, tá meio ruim. Aí o Jojo já falou, não, mas tá legal. Aí o Isaac falou assim, né? O pai já falou que não. Domínio próprio, irmãos. Não. É tão bom você poder ter o domínio de não ser dominado por nada. De verdade mesmo. É triste demais quando algo te domina. Não consigo ficar sem videogame. Não consigo ficar sem o celular. Não consigo... É sério? Esse negocinho te domina? Esses dias a gente estava não sei com quem, não lembro quando foi, mas acho que foi um desses dias ali, não sei se não foi no discipulado ou alguma coisa, e a galera estava com os doces, com os negócios, daí me ofereceram, eu falei, não quero. Aí uma das pessoas falou, meu Deus, pastor, mas o pastor é tão tranquilo para falar não, né? Não me faz bem isso aqui, não casa agora com horário à noite, se eu como doce também, não que eu não coma doce, mas eu como pouco e à noite... me atrapalha o sono, me estimula demais, já sou acelerado. Não preciso disso aqui. Domínio próprio. É a velha história, vou contar para vocês. É velha, mas vale ressaltar. Posso? Né? Quem sabe para quem está aqui pela primeira vez. O pastor está pregando lá na praça, e está lá o bêbado lá no bar. O pastor prega, o bêbado atrapalha a pregação. Atrapalha a pregação. Aí uma hora o pastor vai lá, termina de pregar. Aí ele vai lá no bar e fala... dá uma pinga. Aí o bêbado olha para ele assim, o cara dá a pinga, pastor. Aí o bêbado fala, você não pode fazer isso. Daí ele falou, ele pega e faz assim, eu posso, e eu também posso fazer isso, Você não pode. Como é bom ser livre, irmão. Como é bom ter domínio próprio. Não quero, não me convém, não me edifica, não vai me dominar. Nova criatura é assim. A velha não, a velha tinha que fazer, eu não preciso. Sou livre. E conhecereis e a verdade vos. Quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cuidado com as coisas desse mundo em nome de Jesus. Amém, amados?
Cuidado com os padrões que ele coloca. Tudo é prazer, autossatisfação, as coisas imediatas. Não deixe isso acontecer com você em nome de Jesus. Tenha seu autocontrole e a satisfação em Deus. É duradouro, é tão bom, amado. Sério, poder falar que você vence alguma coisa, não é? Isso já não é algo que te dominava. Você era escravo do pecado, não são mais, como Paulo fala. Então eu olho para algumas coisas assim, eu falo, graças a Deus não me domina mais. Isso aí não tem para mim. Posso olhar, sai fora. Levo cativo o pensamento e obediência a Cristo para não me atacar mais e sigo a vida. Você também, em nome de Jesus. Amém? Vai, próximo. Volta um pouco, só para eu falar uma coisa aqui que é importante. Eu era viciado em uma outra coisa também que eu não falo tanto. Eu era muito viciado em futebol, né, pai? Brigava, assistia, brigava com meus amigos. Estava assistindo o jogo com meus filhos lá, na sexta-feira. Eu até orei bastante assim. Já até perguntou, você não orou e eles não ganharam? Eu falei, não, já te expliquei a regra. Futebol se ganha jogando. O pai pode orar o quanto for, mas futebol se ganha jogando, não tem negociação. Mas eu orei lá, falei, pai, em nome de Jesus, abençoa o Estevão aí, o menino é crente, é um menino de Deus, deixa ele fazer um gol pelo menos no Mundial, né, é um craque, fez. Aí depois perderam lá o jogo. E é engraçado que se fosse qualquer outro período da minha vida, assim, lá atrás do passado, eu ficaria revoltado, gritava, e perdeu, eu olhei, levou o gol, coitado, deu ruim, faz parte, segue a vida, não muda a minha vida, hein? E nada. Estava ali mais pelo rolê de estar com as crianças, que eu só estou assistindo o jogo porque eles gostam de assistir assim, ou com meu pai. Mas faz anos que a gente não vai no campo, né, pai? Mas eu ia todos os jogos. Né, mãe? Até quando casei com a pastora, eu ia em todos, a pastora ficava preocupada. Mas não só, eu sempre gostei de estádio, de coisa assim, né? Mas hoje eu acho que é um ambiente que não me convém, que não me edifica, não é verdade? Tem um monte de coisa aqui, então, ok. Mas por que eu estou dizendo dessas coisas, ó? Alegria de nada te dominar mais. Nada pode fazer triste ou feliz a não ser Deus. Minha alegria está em Cristo Jesus. A gente às vezes fica se desgastando com cada coisa, né? Josué estava ontem falando comigo, daí nós fomos almoçar, fiquei meio triste que o Palmeiras perdeu. Meu filho, fique pelas pessoas que perderam, porque eles queriam ganhar, mas também tem outros que também vão ficar felizes. Então não deixa isso te afetar. Segue a vida, não deixa nada te dominar. Amém? Amém, amado? Mas às vezes a gente alimenta, né? É verdade, que tristeza. Meu pai sempre foi assim, assíduo por futebol. Eu lembro que eu brincava que ele falava para mim, fulano comprou tal jogador, agora vai ficar ruim para nós. Daí eu falava, mas a gente não joga, pai. Né? Eu entendo a identificação com toda coisa, mas a gente não joga. Para mim não vai mudar nada. A não ser que você trabalhe, né? Eu já trabalhei com esporte, daí tinha que torcer, porque daí depende... din-din e coisa de resultado, aí sim, né? Aí torce, intercede, aí faz de tudo. Né? Provisão. Vai, próximo. Leia comigo lá. Busca de identidade fluida. A cultura atual promove a ideia de que a identidade muda e é criada subjetivamente, que muitas vezes leva a confusão. A busca em rótulos sociais ou sentimentos. Então agora a minha identidade não é mais em Cristo Jesus, não é mais do como eu nasci, não é mais de quem me criou, não é da cultura que eu estou inserido, é do que eu quiser. Quero ser um extraterrestre, sou um extraterrestre, só não pode ser crente, que daí é ofensivo, não é verdade, aí é fundamentalista, aí não pode, né? Acreditar na Bíblia e outras coisas. Agora, se eu quiser ser qualquer outra coisa, se eu quiser amanhã ser o Changeman, eu sou o Changeman não é dos seus tempos, é os Power Rangers, sei lá quem que é os heróis do seu tempo, né? Mas eu posso ser quem que eu quiser agora. Identidade é fluida. Hoje tem algo que eles chamam que você sabe o que é, quando você vai fazer inscrição no concurso, que é o quê? Exatamente. Sim ou não? Sim, ok. É negar sua própria... Isso aí, irmão, deixa eu te contar de onde vem isso. Da Babilônia. Pego todo o seu potencial, pego todas as coisas que você tem, pego tudo que você quiser e eu moldo para o que eu quero, para o que é importante para o meu império, porque é importante para a minha confusão. E o chefe dos eunucos expôs outros nomes, a saber, Daniel, o Daniel, Beltesazar, que era o deus deles, de Ananias, de Sadraque, de Misael, de Mesaque, e o de Azarias, de Abdinego. Mudar o nome, mudar aquilo que você foi chamado, mudar o propósito que você tem, as coisas que você tem. Eu moldo minha identidade
Então agora eu sou ABCDF, daí ano que vem já invento mais coisa, amanhã eu sou ABCDF, WX, YZ, aí no outro, agora, eu já nem sei falar mais agora. Agora eu sou, né, ABCDF, raiz quadrada de 3x menos plus mais barra. Vocês estão rindo, mas não é engraçado, irmãos. Isso é o que Paulo chama de um sofisma. Sofisma. Coisa que a gente imagina e entra na nossa mente, a gente acha que é verdade, fica vivendo aquele sonho daquela coisa. Não, não é isso. Não é assim que funciona. Posso ouvir um amém? Amém, amados? Vamos lá, próximo. Como é que é no reino? Eu sou uma nova criatura no reino. Nossa identidade não é autodefinida mais. Esse está gostoso, vamos ler juntos? A nossa identidade não é. Mas ela é divinamente revelada. Uau, Deus me revela quem eu sou. E dada em quem? Em Cristo. E depois, o que ela é? Aceita. E depois ela é efetivada em nossas vidas por meio da ação do... Uau. Eu recebo de Deus quem eu sou, quem Ele me fez para ser dentro do corpo de Cristo, das coisas que eu sou. Eu aceito isso. Depois eu falo, vou começar a agir assim como uma nova criatura. E o Espírito Santo vai me capacitando. E daqui a pouco eu estou fluindo naquilo que Deus tinha para mim. Olha que alegria. Aí, ó. É uma identidade fundamental e recebida como presente, um dom de Deus. Vamos ler só o texto. Efésios 2:10, olha que coisa linda. Olha o que diz, ó. Pois somos criados em quem? Em Cristo Jesus. Para o quê? As quais? Preparou para que andasse. É o mesmo princípio do Éden. E colocou o homem em um jardim. Eu tenho um jardim. Então eu achei das peças do quebra-cabeça que eu era solto. Eu achei o meu lugar onde eu encaixo. Ali eu funciono. Todas as peças ao meu redor tão boas. Ali é o meu lugar de atuação. Aí quando eu começo a agir nesse lugar, aceitando quem que eu sou, movido pelo Espírito Santo, irmãos, aí a pessoa olha e fala assim, vejo Deus em você. Tem algo diferente em você. Por que parece que tudo se encaixa? Por que parece que dá certo? Onde parece? Porque todas as coisas... Vamos lá, Isaac. Todas as coisas. Termina o versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam de acordo com seus propósitos. Eu só mudei com meus filhos assim, versículos diversas vezes. Importante para a gente lembrar. Amém? Uma hora vai precisar. A palavra é viva e eficaz. Então tudo coopera para o bem para aqueles que andam de acordo com seus propósitos. Por quê? Porque tem uma obra que de antemão foi preparada para que nós andássemos. Que lindo. No jardim eu tenho toda a provisão. O que eu preciso fazer no jardim? Cultivar e guardar. Só isso. Esse é o meu esforço. Mas tudo funciona. Na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Né? Melhor, na ordem certa. Consegui me fazer entender, sim ou não? Então no reino eu não fico, eu sou tal coisa. Não, não, não. Deus vai me mostrar. Uau, esse é o meu chamado, esse é o meu propósito. Uau, agora eu aceito. Agora faz o Espírito Santo, começa a me moldar para isso. Aí começa. De fé em, de glória em, de vitória em. Vitória. Aí você entende? Uau, entendi. Estou pleno, estou tranquilo, estou feliz. Vida abundante. Vai, próximo. E último, eu acho. O que a cultura quer fazer? Desvalorizar a família. O núcleo familiar como uma ameaça aos padrões do mundo. E é verdade, amados. Ameaça, o mundo jaz no maligno, a cultura é toda assim. Há uma tendência crescente em desvalorização ou redefinição da estrutura familiar. Tá vendo a família como um arranjo e os papéis de gênero como eras? Vamos lá, vou contar uma história de um filme. Posso contar um filme para vocês? De agora, ou de 10, ou de 15, ou de 20 anos atrás, já era assim. Eu faço com meus filhos, eu faço o curar dos filmes, né? Vamos lá, vou falar um filme, daqueles filmes para assistir em família. Sim ou não? Quem já assistiu algum filme assim desse família? Então, geralmente, como é que são os filmes, principalmente de alguns lugares aí, de alguns estúdios? Assim, ó. Vou pegar um filme esportivo que eu gosto, que tem desafio. Amém, amados? Então, qual é que acontece? Tem um time lá que sempre ganha o campeonato. Como é que é o time de quem sempre ganha o campeonato? Tem uniforme. Todo mundo está no padrão atlético. Vocês estão aqui comigo, amados? Todo mundo meio parecido. Aí, de repente,
Alguém que nunca faz nada, nunca quer nada, não tem um padrão atlético, é um de um jeito, outro do outro, de outro. Não estou criticando aqui, vejam aqui, ó, um é de um jeito, outro de outro. Nunca jogaram, nunca se dedicaram, nunca fizeram nada. Geralmente também dentro desse time é assim, ó, o personagem principal só tem ou o pai ou a mãe, e no final vai rolar um romance, que tem que ter no filme infantil também, de uma outra pessoa desse mesmo time também, que foi ou voltou alguma coisa, ou teve que sair, ou teve um intempérie, o normal da história do herói, e eles ficam juntos, e eles cuidam do time, e um que não tem pai, outro que não tem mãe, e cuida do time, e o time que nunca fez nada, nunca treinou, nunca conseguiu nada, nunca nada. O que acontece no final do filme? Ele perde a competição ou ele ganha? Aí o outro time que é atlético, que é uniformizado, que é bonitinho, que está num padrão, que respeita, que está o pai e a mãe lá, o pai é um... a mãe também... E os outros vivem louco, come o que quer, faz o que quer, faz não sei o que lá, o que quer, a família é tudo bagunçada, mas no fim ganha. Quem ganha? Quem dedicou, quem se esforçou, quem está estruturado, quem faz conforme a regra. Quem ganha no filme? Eu pego uma lista de filme e passo aqui para vocês vão ver a mesma história. A mesma história. Cultura. Geralmente eles burlam uma regrinha, faz um negocinho aqui, mente para o pai, engana o pai no filme, não é assim? No filme de Job é assim. Aí o filho mente para o pai, engana o pai, mas no final, aquilo que o filho fez é o que salvou o pai. Graças a Deus, porque não obedeceu. Porque se tivesse obedecido, teria dado ruim. Ou não é assim esse filme? Sim ou não? Cultura. Não é assim que falam as músicas, não é assim que falam todas as coisas. Cuidado com a cultura, irmão. Desvalorizando e quebrando o padrão familiar. Amém? Só quem é fruto de um lar quebrado sabe as dores que passa, as rejeições que passa, a dificuldade que passa, as frustrações que passa, e sabe que não ajuda em nada. Amém. Amém, amados? Sabe a dor que é. Só que às vezes quer alimentar, porque no fictício, porque tua mente não sabe o que é verdade ou o que é mentira, é legal ver o tudo quebrado ganhar, porque é a expectativa que eu tenho, só que aquilo lá não é a tua vida de verdade. Aí você se conforma com aquele padrão do mundo, se alimentando daquelas coisas para se ver feliz, em vez de, depois eu falar vitimismo é domingo que vem, aí de tomar atitude e mudar a história. De falar, essa pessoa morreu, agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram, tudo se fez. Mas é mais fácil entreter e ficar aqui. Aí você vai assistir um seriado ali dos personagens amarelos, o pai é um tonto, a mãe é uma desequilibrada, a única filha que tem algum cerne de alguma coisa, mas que já oscilou durante os episódios da série em diversos maus comportamentos, mas ela é tida como a chata, a não sei o quê, a não sei o quê, e só quem burla, só quem bagunça é que é o certo. E que comunica como tem que trazer provisão, depois sentar no sofá e ficar em casa sem fazer nada, sem falar. E todo mundo, ó, põe adesivo no carro, aplaude, assiste. Para quem está ouvindo, o clima tenso na igreja. Né? Que eu falei que ia acontecer quando eu falasse cultura, quando eu falar coisa. Por quê? Porque é o padrão que todo mundo vive. Só que não é o nosso. Não é o do reino dos céus. Não é o do reino dos céus. No reino dos céus a gente dedica, a gente investe, trabalha, o reino é conquistado à força. E os que se esforçam se apoderam dele. O medo do Satanás é você saber, querido, que a cultura está bem diferente. O que ele mais quer é que você comece a falar do jeito que a cultura fala. Você absorva a cultura para dentro da sua casa, para dentro da igreja. E é o que às vezes a gente tem. A pastora sabe o quanto eu sou bem rigoroso com essas coisas. Uma vez eu fui num evento de líderes e tal, e começaram a pregar um monte de coisa sobre descanso, só que nada no padrão bíblico, nada no padrão bíblico. Mas na hora que começou, o meu espírito já né, eu estava na cadeira sentado, mas por dentro eu estava de pé, subindo no altar falando, para. Eu já na mesma hora, de imediato, já falei para minha esposa, ó, esquece tudo que vai falar nessa pregação. Ela, ai, mas você, não. Quer falar, quer pregar, pregue a Bíblia.
Quer falar, fala com as coisas. Quer falar descanso, a Bíblia fala sobre descanso. Tem que descansar, tem que entrar no descanso do Senhor. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém, amado? Agora, não inventa de colocar o padrão que esse mundo coloca de descanso contrário ao padrão de Deus. Porque eu sei muito bem que, com todo respeito, amor e temor diante de Deus, a maioria de nós não trabalha quando deveria trabalhar. A Bíblia fala que 6 dias fará todo o seu trabalho e no 7º descansará. Fico bravo assim, é o mais profético. Mas é verdade. É verdade? Você trabalha de sol a sol mesmo? Você faz todo o seu trabalho? Ou você faz tudo pela metade, trabalha tudo pela metade e vive sofrendo como poderia ter produzido mais, poderia ser mais produtivo. As coisas não acontecem, as coisas deveriam acontecer na minha vida. Por que com o outro acontece? Por que não sei quem? Então quando vai pregar, eu falo, beleza, prega, mas fala a verdade. Fala a palavra. Pode falar descanso, tem que descansar. Posso ouvir um amém, amados? Tem estação de descanso, tem que dar shabat, tem que dar descanso para o seu corpo. Mas não inventa uma regra que o mundo adota num padrão e vem me querer colocar para eu praticar a minha vida. Eu não gosto disso daí, perdão. Deus abençoe todos os outros, cada um viva feliz com a revelação que tem da palavra de Deus. Eu prefiro ficar com o padrão bíblico. Amém? Amém, amados? Amém? Jesus, não me lembro muito dele falar dessas coisas. Largue mão do trabalho, largue mão do arado, inclusive é bem diferente. Fala assim, ó, não largue mão do arado. Aí de quem está com a mão no arado e olha para trás. Ore pelos trabalhadores da seara. Seara é grande, os trabalhadores são poucos, os campos estão brancos. Amém? Amém, amados? Não estou dizendo que não tem descanso, tem o padrão bíblico de descanso. E eu tenho que entrar, eu entro no descanso do Senhor. Não é por obras, não é o meu trabalho, não é o meu suor. Mas, bem, não vou avançar nisso. Cultura não pode entrar dentro da igreja. Cultura não pode entrar dentro da igreja. Não pode entrar os padrões do mundo. Nós estamos em adequações doutrinárias na nossa igreja, para alinhar tudo no mais perfeito bíblico que a gente puder. No mais perfeito que a gente puder. É o que a gente é o meu esforço e do conselho, né? De discutir, de quebrar padrões, de falar e de estabelecer o que a Bíblia fala para nós. Posso ouvir um amém? Né? E é o que a gente tem que viver. Se você quiser viver de forma boa, agradável e perfeita. Mas a cultura pode concorrer. Não vamos deixar em nome de Jesus. De verdade mesmo. Vão ter pessoas completamente plenos em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém, amados? Saudáveis, realizados, bem, tranquilos. Como é que a gente vê? Família criada por Deus. A perspectiva bíblica com suas raízes judaico-cristãs sustenta a família como uma instituição composta como uma unidade fundamental. Amém, amados? O homem é a pedra angular, o homem é o fundamento da sociedade, assim como Cristo Jesus é a pedra angular, o fundamento, amém, da igreja. Posso ouvir um amém, amados? E, vamos lá, como é uma família no padrão de Deus? Um homem, uma mulher e filhos. Um casal e depois eles geram filhos. Amém. Qualquer outro padrão está não no padrão ideal. Amém? Amém? Faleceu o homem, faleceu a mulher, já tem um problema inevitável. Ninguém pode suprir aquilo que não é. Não tem como. Se eu sou um martelo, eu sirvo para martelar. Se eu sou um serrote, eu tenho que serrar. Um serrote nunca vai suprir a posição do martelo, nem o martelo do serrote. Um pai não tem como, me perdoem, um pai não tem como ser uma mãe. Mãe é a força que cola. Pai é a força da casa. Um pai pode dar a casa, mas ele não pode dar cola. Não é dele. Amém? E assim por diante. Não adianta ficar bravo comigo. Mas não use a tua experiência, nem o que o mundo fala. Use o que a Bíblia fala. Amém? Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando esses dois uma só carne. Deixa eu fazer um adendo para crente aqui, em nome de Jesus. Posso? Leia lá o texto, por favor. Não entendi. Quem deixa pai e mãe? Não entendi. Quem deixa pai e mãe? Quem deixa pai e mãe? E se une a sua mulher e vira o quê?
Uma só carne. O homem se torna o sacerdote. O homem se torna o sacerdote. Quem que ele deixa? Quem que ele deixa? Então você, irmão, que casou e fica ligando para a mamãe, falando da esposa, contando coisas, choramingando, se tome jeito de homem. A Bíblia fala que o homem deixa o pai e mãe. Amém? Amém, amados? Ai, mãe, ela não está fazendo comida para mim. Ai, mãe, porque ela isso e ela aquilo. Pelo amor de Deus, irmão. Você é uma só carne com ela, você não quer mal a sua carne, você tome jeito de homem, rapaz. Se endireite. Que Deus tenha misericórdia. Eu já tive muito problema, muita situação que eu passei, né, pai e mãe? Por causa dessas questões. Mas eu ia lá chorar para minha mãe? Deixa pai e mãe, seja homem. Nenhum amém para quem está escutando, mas eu estou conseguindo pregar a palavra, é o que é a minha maior alegria. Ai, meu filho, pode deixar, eu vou ir lavar tua roupinha, vou te levar uma comidinha que você gosta. Aí chega a esposa, viu, você não faz uma comida do jeito que ele gosta, o meu tico-tico. Ah, irmãos, mas não é possível um negócio desse, né? Meu bidi-bidi, tadinho, né? Está nos seus 40 anos da infância dele aqui, você tumultuando a vida do meu bonitinho, do meu precioso, sei lá como é que chama. Nova criatura não é assim. Amém? Amém, homens? Vai, acabando. Pode se colocar de pé. Por favor, amo vocês. Competitividade, hedonismo, busca por prazer, busca de lugares, autorrealização exclusiva. Os padrões de destruição da família não entram no reino dos céus. Amém, amados? Pode olhar que o efeito desse está todos descritos lá. Os tímidos, egoístas, avarentos, os feiticeiros, nenhum entra no reino dos céus. Os idólatras não entram no reino dos céus. Amém? A gente não pode deixar que essas coisas nos influenciem. De verdade mesmo. Mas é uma concorrência desleal. Porque é 1 hora aqui e 20 horas em casa. Vendo e ouvindo coisa. E eu não estou falando para você sair do mundo. Mas o que Jesus ora? Pai, nos tira do mundo, mas que ele seja um contigo assim como eu sou. Amém? A minha unidade, ela não é com o mundo. Inclusive a Bíblia fala que eu não devo ser amigo do mundo, eu devo ser inimigo do mundo. Não é isso, amados? Estou no mundo, mas não estou concordando com nada do que está acontecendo ali. E quero mudança. E mudar também, em nome de Jesus. Vamos orar? Vai, vamos ler só o último versículo que é bom demais. Nós somos uma família de... Por isso. Mas... Falei com a pastora nesses dias, nós somos no aniversário de um irmão da igreja. Eu falei isso no casamento do Lucas também, né? Eu olhei assim, eu gosto disso, isso me alegra, graças a Deus, nisso. Nós somos no aniversário, eu olhei assim as mesas e falei, tem os parentes e a galera da igreja, só. Né? É os parentes mais próximos e a galera vai num casamento também aqui da igreja, graças a Deus, é assim, né? Você vai olhar, 2 tios são padrinhos, o resto é tudo a galera da igreja. Nós somos uma família de famílias. Amém? Se você não está ainda inteirado ou conjunto, se junte a uma célula, procure um lugar para se agregar em nome de Jesus. Amém, amados? Você fazer parte, não ser só de um culto, tem que ter relacionamento uns com os outros. Vamos orar? 2 orações. Quem sabe você está aqui pela primeira vez, de todas as coisas que eu falei, a mais importante é você saber que só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Não é por obras para que ninguém se glorie. Então eu quero te convidar a fazer uma oração. Você está aqui pela primeira vez, ou está afastado dos caminhos do Senhor, ou nunca entregou sua vida para Jesus. Repete comigo uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero, neste momento, me entregar a Ti. Eu te declaro, Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros, e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável
e perfeita, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Deixa eu orar por você que fez essa oração pela primeira vez. Pai, abençoa cada uma dessas pessoas, da graça, da unção, da paz, da experiência com o Teu Santo Espírito. Toca de forma poderosa e profunda, confirma essa palavra, através de uma música, através de uma pessoa, através de uma leitura da Bíblia. Que o Senhor confirme em seus corações, ó Pai, a convicção da salvação, que o nome deles está escrito no livro da vida e dali ele não vai sair, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus.